Mudanças. Acontece. Mudanças fazem parte da nossa vida. Sejam mudanças geográficas de um lugar para o outro, sejam mudanças de rumos, de destinos, de caminhos, mudança de emprego. Existem vários tipos de mudança. Existem aquelas mudanças que são planejadas, que a gente leva um tempo, estrutura, mas mesmo assim elas não deixam de ser desconfortáveis. Mudar é sempre uma posição desconfortável. Existem aquelas mudanças que elas são inevitáveis, mas que ninguém quer falar sobre elas. Que a gente sabe que uma hora ou outra isso vai acontecer, mas ninguém quer tocar no assunto. Quando um filho vai embora de casa, vai seguir a sua vida, quando alguém que a gente ama é recolhido pelo Senhor, são coisas que a gente sabe, que estão aí para acontecer, mas que nós nem sempre queremos falar sobre elas, porque nós não estamos preparados para elas. E ainda existem aquelas mudanças que acontecem de súbito, mudanças que são inesperadas, ou mudanças de outros que afetam as nossas vidas de maneira súbita. Independente do tipo da mudança, como essa mudança vem, elas sempre geram algum tipo de instabilidade nas nossas vidas, algum tipo de desconforto, tristeza, medos, ansiedades. É muito difícil quando você está numa caminhada, acostumado com uma caminhada, com um hábito, que é seguro, e de repente o chão se move diante dos seus pés. Algo que você não esperava aconteceu. Um diagnóstico médico, talvez. Um patrão que diz, olha, acabou o seu tempo na nossa empresa e você vai ter que achar um outro jeito de viver. A necessidade de mudança de uma cidade para outra cidade. Muitas são as possibilidades e todas elas trazem os seus desconfortos. Junto com as mudanças, principalmente as mudanças geográficas, tem o momento de arrumar caixa, de organizar coisas, de perceber quanta quinquilharia a gente tem que precisa ser descartada, e quantas coisas preciosas que estão escondidas em meio às tantas coisas que vamos acumulando ao longo da vida e que se perdem no emaranhado de coisas, e aí na hora das mudanças a gente acha cada preciosidade, cada coisa boa. As mudanças têm este poder, tanto de promover em nós desconfortos, como promover em nós também algum tipo de crescimento, algum tipo de desenvolvimento. Tudo isso eu estou trazendo aqui como a abertura, para mostrar que é exatamente o que está acontecendo aqui na vida de Isaías. O texto começa com uma frase que é muito importante. Diz o texto que no ano em que o rei Uzias morreu, todas essas coisas aconteceram. Foi no ano que o rei Uzias morreu. Isso é algo tão estranho, porque geralmente no Antigo Testamento, não é assim que se posiciona tempo. Para falar de algum momento na história, geralmente se fala, olha, durante o 5º ano do reinado do rei tal. Se fala então de algo que está acontecendo na vida de um indivíduo. E o texto aqui está usando um outro tipo de linguagem. O rei que vem a suceder Uzias é um rei chamado Jotão. Mas o texto não diz que no 1º ano do reinado de Jotão aconteceu tal coisa. Não, o texto diz que foi no ano da morte do rei Uzias. E isso é algo que não acontece mais, acontece nesse texto. Porque era algo de profunda instabilidade no reino de Judá. A essa época já havia sido desfeito a uniformidade dos reinos, então já havia o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era o reino de Israel, onde era sempre uma bagunça. Todo rei que aparecia lá era um rei mau. Não há nenhuma exceção, todos os reis de Israel foram reis maus. Mas no reino de Judá, na parte sul do reino, tem ali aquela oscilação. Ora aparece um rei bom, depois aparece um rei ruim. E aqui nós estamos vendo Uzias, que era considerado um dos bons reis de Judá. Um homem que foi um grande governante, que trouxe muitas conquistas militares para Judá. Trouxe de volta terras que haviam sido perdidas ao longo dos anos. Estabeleceu ali um dos portos muito importantes para o reino de Judá. Foi alguém que conseguiu colocar em retirada os filisteus, alguns árabes que estavam lutando contra o povo de Judá. Ele foi esse então que defendeu as terras de Judá. Alguém que era muito respeitado, alguém que era um bom rei. E diferente dos nossos tempos em que as mudanças acontecem a cada 4 anos de governantes, né? Na vida do povo de Israel era enquanto o rei estivesse vivo, ele era o governante. No dia que ele morresse, ascendia ao trono um outro rei. E era sempre um período de grande instabilidade. Porque nunca se sabia, será que este rei vai ser bom? Será que esse rei vai continuar fazendo as coisas boas que o seu pai fez? Ou será que ele vai ser um mau rei?
Para Isaías isso era um problema ainda maior, porque Isaías nasceu e até esse ponto viveu toda a sua vida conhecendo apenas um rei. Durante todo esse momento da vida de Isaías, ele só conheceu o rei Uzias, que inclusive muitos comentaristas vão dizer que tinha um certo grau de parentesco com Isaías. Então era uma perda profunda, não só para o povo de Judá, como era uma perda profunda para o próprio Isaías. E nesse tempo de instabilidade, o que será que vai acontecer? Quem é que vai governar? Essa pessoa que vai governar, será um bom rei? Será um mau rei? É nesses momentos que as instabilidades pegam o nosso coração e a gente começa a se desesperar. E uma das coisas boas do desespero para o crente, é que geralmente no momento do desespero, para onde a gente corre? Para Deus. Quando tudo vai bem, geralmente as pessoas se esquecem de Deus. Vez ou outra fazem uma menção aqui e ali, mas quando a coisa aperta, quando as mudanças vêm e a gente percebe que a gente não tem controle sobre nada, quando nós somos pegos de surpresa sobre alguma coisa, alguma mudança estrutural na nossa vida, nós que amamos o Senhor, temos um local de destino rápido. Nós lançamos os nossos joelhos ao chão e clamamos: Senhor, o que vai acontecer agora? Senhor, tem misericórdia, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Como eu falo? Como é que eu vou agir? E os momentos de mudança são estes grandes ambientes propícios para um encontro com Deus. Os momentos de mudança e de instabilidade na nossa vida devem ser estes momentos de profunda busca por Deus. O que nós vemos é que neste ano tão decisivo na vida de Isaías, ele busca o Senhor de uma forma diferente, e ele tem uma visão diferente de Deus. Uzias é esse rei bom, que é chamado em outros momentos também, lá no livro de 2 Reis, capítulo 15, Uzias é chamado de Azarias, é o outro nome de Uzias. Muito provavelmente Uzias era o nome real de Azarias. Azarias era o nome de nascimento dele, e depois quando ele ascende ao trono, o seu nome é mudado para Uzias. Azarias significa Deus é quem ajuda, e Uzias significa Deus é poderoso, Deus é forte. Muito provavelmente em relação às conquistas militares que Uzias empreendeu, ao ponto de que, no final da vida de Uzias, diz o texto que por ele ser um homem muito poderoso e muito respeitado, ele se tornou orgulhoso. E porque ele se tornou orgulhoso, ele começou a fazer coisas que não tinham nada a ver com o papel dele. Ele entra no templo e ele tenta oferecer incenso ao Senhor, ou algo que era uma prática dos sacerdotes, e Deus o fere com lepra. E ele termina os seus dias assim, longe do acampamento de Judá, porque havia subido ao seu coração o orgulho, a soberba, por achar que era grande coisa. Mas nos termos civis, Uzias foi um bom rei. Havia estabilidade em Israel. E agora Isaías está juntamente com todo esse povo pensando: e agora? O trono está vazio. Há um momento de instabilidade governamental. E é então que Isaías tem essa visão. E é muito legal o jeito que as coisas acontecem, né? Porque o texto diz que no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu Deus num trono. Trono é lugar de rei. E ainda diz o texto mais à frente que Isaías olha para si mesmo e ele diz: ai de mim, porque eu tenho os lábios impuros, eu faço parte de um povo que tem lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. Isaías está tendo uma visão, que é a visão que todos nós precisamos ter, principalmente nos momentos de mudança, que embora nós podemos perder o controle de situações vez ou outra, Deus continua sentado no trono. Os tronos desse mundo se movem, as lideranças desse mundo, os governos desse mundo, os rumos da nossa vida se movem, as coisas da nossa vida não são estáveis, mas há algo que é estável, sempre permanente, que é o Deus que se assenta num alto e sublime trono. Deus que continua a dirigir, a julgar com justiça, a governar todas as coisas. Nós perdemos o controle, mas Deus não perde o controle. E Deus usa inclusive as coisas que nós perdemos o controle para de alguma forma colocar controle na nossa vida. Nada foge às mãos do Senhor. Nada foge à vontade do Senhor. E é essa visão maravilhosa que Isaías tem, de Deus assentado num alto e sublime trono. Todas as descrições que nós vemos aqui, são descrições que falam dessa importância, falam dessa soberania. Olha aí de novo comigo no versículo 1, diz: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia
o templo. Aqui são figuras de majestade. Quando nós olhamos para as Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, nós vemos muitas figuras para tentar nos explicar o que está acontecendo no reino celestial. Muitas figuras que falam de trono, de reino, para tentar fazer com que a nossa cabeça humana consiga compreender o que acontece nas regiões celestiais. Mas é também por isso que quando nós vemos visões, elas sempre são um tanto quanto esquisitas. Elas têm elementos que não fazem parte da nossa rotina, porque nós estamos tentando entender com a mente humana coisas que são celestiais. Mas aqui nós vemos alguns elementos que falam desta autoridade. Primeiro, o texto nos diz que ele estava sentado, o Senhor, num alto e exaltado trono. A ideia de algo que está acima de tudo. A ideia que está acima de todos os tronos. Afinal, Deus é chamado de o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E todas as vezes que alguém tem uma visão de Deus, no Antigo Testamento, até mesmo no Novo Testamento, uma visão de Deus, sempre tem um trono envolvido. Quando nós olhamos para a visão que Micaías, um dos profetas que é descrito ali em 1 Reis capítulo 22 tem, ele vê Deus assentado num trono. Quando Jó vai falar sobre uma visão que ele teve sobre Deus, ele vê Deus assentado num trono. Quando Jeremias, Ezequiel, Daniel falam de Deus em um trono. Os salmistas falam de Deus assentado num trono. Que Deus é quem governa de fato. Deus é quem dirige as coisas de fato. E aqui a ideia de um trono alto exaltado, uma veste que é comprida e que enche o templo, a ideia de uma aba que seria aqueles mantos compridos, sabe? Tipo aquele vestido de noiva que tem aquela cauda grande. Quando a gente vê alguns filmes antigos aí de reis, a gente vê uma túnica que os reis tinham com uma cauda também muito longa. E aquilo era símbolo de poder. Porque alguém que tem uma roupa daquela, não trabalha muito não precisa mexer muito com as mãos, porque ele tem tanta autoridade, que ele simplesmente diz, faça isso, faça aquilo outro, ele não precisa se mover, tamanha a sua autoridade. E o texto diz que a aba das vestes de Deus enchia um templo, era longa, longuíssima, e ainda diz no versículo 2, que acima dele estavam serafins, o que é algo muito esquisito, porque é a única vez nas Escrituras em que essa palavra aparece, estes seres espirituais que são chamados de serafins. Eu estudava um pouco a respeito disso, sobre seres celestiais, e é um assunto tão fabuloso, tão interessante. E os serafins, eles são uma categoria diferente de seres espirituais. Serafins não são anjos, querubins não são anjos, são outra coisa. É até interessante que quando a gente fala de anjo, as pessoas logo pensam na orelhinha, né? E nas asas. Mas depois, se você quiser, faça uma pesquisa na Bíblia. Nunca se vê um anjo com asa na Bíblia. Anjos não são descritos com asa. Anjos são servos, muitas vezes confundidos com seres humanos, com homens. O que nós vemos que tem asa aqui são os serafins, ou os querubins. Inclusive, muito provavelmente, querubins e serafins sejam a mesma coisa, porque eles estão ao redor do trono. E todas as vezes que fala de seres celestiais que estão ao redor do trono, que têm asas, eles são chamados de querubins. Serafins é um tipo de nome, de nomenclatura, que descreve algo flamejante, algo que pega fogo. Nós vemos então nesse texto, ao redor do trono, estes serafins. Nós vemos João falando de seres viventes que tinham asas e estavam ao redor do trono e que cantavam essas mesmas coisas. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Estes também são chamados de seres viventes. Então o que nós temos aqui é algo muito esquisito. É algo que não faz parte do nosso contexto humano. Nós estamos vendo seres poderosos, seres angelicais, que sempre são descritos ao redor do trono servindo a Deus, enquanto que os anjos são apresentados como servos de Deus aos homens. Os querubins sempre servem somente a Deus e a Deus somente, e estes seres são descritos com tamanho poder, com tamanha autoridade, que quando eles dizem, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, diz o texto no versículo 4, que ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. A descrição é de seres que são tão absurdamente poderosos, que o poder das suas vozes chacoalha toda a estrutura celestial. É isso que eles estão falando dos serafins. Agora olha que coisa interessante, estes seres poderosos, grandiosos em majestade, sequer conseguem olhar para Deus.
Diante da presença de Deus, eles tapam os seus rostos, tapam os seus pés, estão diante da presença de Deus. Tamanha a glória daquele que está sentado num trono alto e exaltado, que os seres mais absurdamente gigantescos que nós temos a descrição nas Escrituras, com vozes que tremem as estruturas, não conseguem olhar para a santidade de Deus. Essa é a visão que Isaías tem, uma visão muito poderosa. Como isso aconteceu, nós não sabemos, o texto não deixa muito claro. Geralmente momentos como esse acontecem de duas formas, aquilo que é chamado ou de visão ou de sonho. A diferença da visão do sonho é que o sonho acontece quando a gente está dormindo, e a visão acontece quando a gente está acordado. A gente não sabe que se Isaías teve um sonho e ele viu, ou se ele teve uma visão e ele viu. O que acontece é que ele viu Deus nesse trono alto e exaltado, e estes seres celestiais, e diante disso então ele tem temor, que os momentos de mudança na nossa vida, são momentos de nós vermos a Deus como nós nunca vimos, momentos de abalo nas nossas estruturas, quando buscamos a Deus com a intensidade, quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, porque percebemos as nossas fraquezas, são momentos de nós vermos o poder de Deus de uma forma como nós nunca vimos antes. E Isaías tem essa visão de Deus neste trono tão poderoso, sempre reinando, um Deus que governa os céus, mas um Deus que também governa a terra, um Deus que criou todas as coisas, ao ponto das criaturas mais poderosas que nós temos ouvido falar, não conseguem sequer olhar para eles. É o mesmo Deus que se assenta com o quebrantado e contrito, é o mesmo Deus que conhece o seu nome, é o mesmo Deus que sabe das suas dores, que sabe das suas fraquezas, que se importa com as coisas que machucam o seu coração. Esse mesmo Deus que é alto e exaltado, é o Deus que na pessoa de Cristo Jesus se torna Deus entre nós, e que na pessoa do seu Espírito Santo passa a habitar em nós, e que dizeis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este Deus poderoso é o Deus que nós somos ensinados por Jesus a chamar de nosso Pai, nosso Pai, um Deus em que estes seres celestiais não podem olhar, mas a Bíblia diz que naquele dia nós o veremos como Ele é, naquele dia nós veremos. Tamanho é o privilégio que nós temos como povo do Senhor. E Isaías vê a Deus dessa forma. E gente, diante de uma visão correta de quem Deus é, não tem outra coisa a fazer, a não ser lembrar de quem a gente é. John Piper diz uma frase que eu acho muito linda e terrível. Ele diz que há uma sentença na Bíblia, que é ao mesmo tempo maravilhosa e aterrorizadora, que é a sentença: Deus é bom. Essa é uma frase maravilhosa, mas é aterrorizadora, porque Deus é bom, completamente bom, e nós não. Deus é santo, diz o texto aqui que estes seres celestiais cantavam santo, santo, santo. Nos paralelismos hebraicos, aqui na poesia hebraica, você sabe que todas as vezes que alguém repete alguma coisa, é para enfatizar. Quando Jesus ia dizer uma coisa muito importante, ele dizia: em verdade vos digo. E quando está dizendo santo, 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 está dizendo que Deus é santíssimo, diria o Chaves, a versão do Chaves. Deus é santíssimo. O lugar da habitação de Deus no Antigo Testamento era chamado de Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. E estes seres celestiais, que são grandiosos em poder, olham para Deus e dizem: Deus é santo, santo e santo. A palavra santo significa separado, e há um termo na teologia que eu acho um dos melhores termos para descrever a Deus, quer dizer que Deus é completamente outro. Deus é aquele que é completamente outro, não há nada que dá para comparar a Deus. Com quem se compara? É assim que o salmista diz: a quem te compararei? Não dá para comparar Deus com nada, nem com ninguém. Tudo que existe passou a existir por causa do poder e da ação da palavra de Deus. Então hoje as coisas são como decorrência daquilo que Deus é, mas Deus sempre foi, Deus é. Nós somos mutáveis, uma hora a gente gosta de uma coisa, outra hora a gente gosta de outra coisa, as coisas passam, o tempo vai passando, mas Deus é estável, Deus permanece o mesmo.
E esses seres celestiais diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando se pensa em que Deus é santo, e nós olhamos para nós, e nós lembramos que nós não somos santos, qual é a única reação lógica? É o verso 5, olha o verso 5. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido. Quando a gente olha para Deus, e a gente vê Deus como Ele é, e a gente olha para nós, e a gente vê como a gente é, a nossa única reação é dizer: eu estou perdido. Deus é santo, eu não. Deus é bom, eu não. Deus é justo, eu não. Sabe, queridos, é muito comum nesse tempo que nós vivemos, nessa atmosfera worship, de achar que todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, o que a gente vai se sentir é bem. Presta bem atenção no que eu vou falar. Muitas vezes, quando temos um encontro com Deus, o que nós sentimos é mal. Nós vemos vários relatos de pessoas que tiveram um encontro com Deus, tiveram medo de serem consumidos. Pedro, pescando no seu barquinho, não pegaram nada aquele dia. Jesus está ali, entra no barco, fala: joga a rede do outro lado. Pedro joga a rede do outro lado, e vem uma pesca que eles quase arrebentam as suas redes. E diante do vislumbre da glória de Cristo, Pedro se joga no chão do barco e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. João, na sua visão do Apocalipse, João mesmo, que é chamado de o discípulo a quem Jesus amava, que nós vemos cenas em que João está deitado no colo de Jesus, encostado no colo de Jesus, quando ele tem um encontro com esse Jesus ressurreto, cheio de autoridade, diz o texto que ele se joga no chão e fica como morto. Um encontro real com o Senhor promove um encontro real com quem nós somos, e diante de quem nós somos, nós só podemos dizer: Senhor, tem misericórdia, veja quem eu sou, Senhor, e me muda, me molda. E a reação de Isaías diante disso é dizer: eu estou perdido, eu sei quem eu sou. E a segunda reação diante da glória de Deus, diante da nossa pequenez, é confessar pecado. Porque se eu contemplo a glória de Deus, eu contemplo a minha falta de glória, eu tenho que dizer: Senhor, eu conheço os meus pecados, eu sei quem eu sou. Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Presta atenção, ele não está dizendo: eu sou um homem de lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Não é isso que ele está dizendo. Tem muita gente que faz isso, né? Eu sei, eu sou pecador, mas também nessa sociedade que a gente vive, né? As coisas que a gente vê na televisão, na internet, os amigos que a gente tem, não tem como ficar santo. Não é isso que Isaías está falando. Isaías não está dizendo: eu sou um pecador porque estou cheio de pecador em volta de mim, eu nem tenho culpa, eu sou uma vítima da sociedade. Há um tempo atrás eu prestava assistência em uma entidade que reunia ali pessoas que estavam em recuperação de vícios, e eu ouvi uma vez uma frase assim, a pessoa dizendo: não, porque eu sou uma vítima da sociedade, as pessoas têm que cuidar de mim mesmo, têm que me tratar, o governo tem que me pagar mesmo, porque eu sou uma vítima da sociedade. E há muito crente que pensa assim: não, eu sou uma vítima. Não, tá, tudo bem, eu tive uma explosão de raiva, mas a culpa foi sua. Você pisou no meu calo, você falou aquilo que não devia falar, e aí eu não respondo mais por mim. Então sim, eu sou ruim, mas a culpa não é minha, a culpa é sua. E não é isso que Isaías faz. Diante da visão de quem Deus é, ele disse: Senhor, eu sei quem eu sou, e eu sou tão pecador como esse mundo no qual eu vivo. É muito interessante que no capítulo anterior, o capítulo 5, Isaías está apontando o dedo para todo mundo. No capítulo 5, inclusive do versículo 8 em diante, a NVI coloca um subtítulo que está escrito aí: ais e julgamentos. Porque é exatamente o que está acontecendo. Isaías está dizendo para cada povo: ai de você, e ele julga. Ai, e ele julga. Aí no versículo 8 ele diz: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Lá no versículo 11 ele diz: ai dos que se levantam cedo para se embebedar, se esquentam com o vinho até a noite. Lá no versículo 18 ele diz: ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de uma carroça. Verso 20 ele diz: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Verso 21 ele diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes à sua própria opinião. No 22 ele diz: ai dos campeões de beber vinho.
tem algum problema com esse negócio do vinho mesmo, né? E ele vai apontando o dedo, ai de você, ai de você, ai de você, ai de você. E Isaías está no papel profético dele. Era isso que ele tinha que fazer mesmo. E depois desse momento de visão, ele vai dizer mais alguns ais por aí. Mas quando ele tem um encontro com Deus, o que ele diz? Ai de mim, ai de mim. E eu sou tão pecador como esse povo, eu tenho os lábios impuros como esse povo tem lábios impuros. Diante de uma visão correta de quem Deus é, nós nos lembramos que nós somos seres humanos, fracos, quebrados, pecadores. Isaías confessa o pecado dele. Mas qual é o seu pecado? Talvez você não tenha problema com a boca, mas tem problema com os olhos, com a mente, com o temperamento, com as mãos. Qual é o nosso pecado? Qual é o seu pecado? Porque diante de uma visão correta de quem Deus é, de quem a gente confessa. E a gente confessa primeiro para Deus. Mas quando é necessário, a gente confessa àqueles a quem a gente ofendeu. A gente vai atrás, a gente diz, eu fiz errado. Confessar, a palavra confessar, significa admitir, homologar. Admitir não simplesmente no sentido de, fui pego, vou ter que admitir. Não, é alguém que olha para aquilo que faz e diz, eu sei que isso é errado. Eu sei que eu não devia ter feito. Confessar é dizer a mesma coisa. É quando Deus diz, isso é pecado, a gente olha e fala assim, eu sei que é, e perdoa, Senhor. Eu sei que eu pequei. E a culpa não é dos outros, a culpa é minha. E diante da face de Deus, nós confessamos os nossos pecados. E há uma promessa, 1 de João capítulo 1, verso 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Provérbios vai nos dizer isso. Tiago inclusive vai dizer que existem pessoas que têm um tipo de vida doente por causa do pecado, e ele diz, confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. E diante de uma visão de quem Deus é, o que Isaías está fazendo é confessar. Ele diz, Senhor, eu sei que a minha boca não presta, eu sei. E diante da confissão, uma confissão sincera, a resposta de Deus é perdão e purificação. A resposta de Deus não é acusação, não é juízo, não é destruição àqueles que confessam os seus pecados. A resposta de Deus é perdão, restauração. E queridos, momentos de transformação, de mudança na nossa vida, são excelentes momentos de autoavaliação, confissão dos nossos pecados e restauração da nossa vida. O texto nos diz aí na sequência, no verso 6, logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Tenaz é tipo uma pinça longa, que pegava as brasas para mover de um lugar para o outro. Então, esse ser celestial, olha só, tamanho era o poder desse fogo, que o ser celestial não consegue nem pegar com a própria mão, ele tem que pegar com uma tenaz. E diz o texto então, no verso 7, com ela, com essa brasa viva, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Isaías confessa, e a resposta de Deus é, vou te purificar. E nessa cena, nesse teatro de Deus, sendo descortinado diante dos olhos de Isaías, um desses seres celestiais toca-lhe com uma brasa na boca e diz, agora você está curado, agora o seu pecado foi perdoado, agora a sua iniquidade foi lavada. Uma brasa do altar do Senhor transforma os lábios de Isaías. Eu nunca comi um carvão aceso. Você já comeu um carvão aceso? Uma brasa viva, já colocou uma brasa viva na sua língua? Eu tenho para mim que não é uma coisa muito confortável. Não fiz o teste, se alguém fizer o teste depois me fala como é que foi. Mas eu acho que não deve ser muito gostoso não. Uma brasa viva na língua. Queridos, às vezes a cura, ela é dolorosa. As transformações estruturais que Deus tem que fazer na nossa vida, muitas vezes, são dolorosas, são incômodas, nos tiram da nossa zona de conforto, às vezes nos colocam numa posição de vergonha de nós mesmos, que os outros vão pensar, que a minha família vai pensar, poxa, se eu confessar esse pecado para aquela pessoa, se eu confessar isso, meu Deus, o que será que vai acontecer? Melhor não mexer. Concertos
são incômodos. Uma brasa na língua não deve ser algo muito gostoso, mas é algo que é pior do que uma brasa na língua, é contemplar a santidade de Deus e não fazer nada com o nosso pecado. E Isaías prefere uma brasa viva na língua do que olhar para a santidade de Deus e para a sua impureza e dizer, deixa como está. Quando temos uma visão correta de quem Deus é, uma visão correta de quem a gente é, o nosso desejo é santidade. É por isso que o cristão vive na busca pela santidade. Não porque ele quer alcançar o céu, porque ele não consegue alcançar o céu com seus próprios méritos. O cristão vive uma vida de busca pela santidade porque ele reconhece a santidade de Deus, e reconhece o dom, a dádiva, a graça que ele recebeu, de poder chamar este Deus que é santo, 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 de Pai. E ele pensa, eu não posso desonrar aquele que eu chamo de Pai, continuando sendo o mesmo picareta que eu sou. Eu não posso dizer que Deus é o meu Pai e continuar tratando mal as pessoas com quem eu convivo. Eu não posso chamar Deus de Pai e dizer que Ele é santo e continuar mentindo, continuar enganando, trapaceando, traindo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso olhar a Deus e continuar sendo egoísta, avarento, iracundo, cobiçoso. Aquele que tem um encontro real com Deus sabe que existem rumos da sua vida que precisam ser alterados, e graças a Deus que Ele revela esses rumos aos pouquinhos, para a gente poder trabalhando etapa por etapa, porque se Ele revela tudo de uma vez, a gente fica doido. Mas hoje Ele revela algo, e a gente trabalha aquele algo, e a gente diz glória a Deus, venci. Aí Deus mostra uma outra coisa ali, e a gente vai crescendo na graça, no conhecimento de Cristo, desenvolvendo essa vida de santidade, não no nosso poder, não na nossa força, mas no poder que o próprio Deus nos dá. Há mudança para nós, há oportunidade de transformação para nós, de conserto, de uma autoavaliação que produza o desejo de mudança e um clamor por mudança que Deus atende, Deus ouve, Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. A palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando contemplamos os nossos pecados e clamamos a Deus de todo o nosso coração, nós encontramos a Deus, nós encontramos perdão, nós encontramos purificação, nós encontramos transformação. Mas não significa que isso vai ser confortável, não significa que isso vai ser fácil. Vai ser bom, vai ser bom. Confortável? Geralmente não. Isaías tem a sua boca mudada. E por último, vem o caminho lógico. Alguém que viu Deus, que viu a si mesmo, que viu o seu pecado, que confessou o seu pecado e que teve o seu pecado perdoado. A coisa mais lógica que acontece na sequência é: eu quero deixar de ser parte do problema e passar a ser parte da solução. Eu sei que eu tenho lábios impuros que agora são transformados pelo Senhor, e que eu vivo no meio de um povo que tem lábios impuros. Então agora eu quero deixar de ser parte do problema, e eu quero ser parte da solução. E o jeito que isso acontece no texto é muito engraçado. Olha o verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Constrói a cena aí na sua cabeça. Deus não está falando com Isaías. Deus não fala: Isaías, você topa aí? Deus não está falando com Isaías. Deus isolou Isaías. Fica aí, continua vendo o que está acontecendo aqui, mas fica na sua, Isaías. Deus não fala: eu vou te mandar, Isaías. Deus está falando com alguém, com Ele mesmo, na economia da Trindade, falando com os seres celestiais, não sei. Isaías está lá olhando para Deus, e Deus fala assim: a quem eu vou enviar? Quem vai pela gente? E eu gosto das perguntas de Deus. Você já reparou as perguntas de Deus na Bíblia? Deus pergunta um monte de coisa na Bíblia. Deus chega no Éden, depois do pecado dos nossos primeiros pais, e fala: Adão, cadê você? Deus não sabia onde é que estava Adão? Ah, Senhor, eu me escondi porque eu estou peladão. Mas quem te disse que você está pelado? Por acaso você fez o que eu falei que não era para fazer? Por que Deus pergunta as coisas? Para nos dar a oportunidade de responder. Só por isso. Deus não quer saber nada, Deus sabe tudo. Mas quando Deus faz uma pergunta,
Isso nos leva a uma reflexão, que nos leva a uma resposta. E eu fico imaginando essa cena, Deus falando com ele mesmo, dizendo, e agora, quem a gente vai enviar? Isaías, ei, chama eu, estou aqui, eis-me aqui, me envia, porque o Senhor me transformou, e uma vez que eu fui tocado, transformado, regenerado, uma vez que a minha boca foi mudada, Senhor, eu quero fazer parte disso que o Senhor está fazendo. O trono pode estar vazio, Uzias morreu, eu não sei como é que as coisas vão ficar daqui para frente, mas eu sei que o Senhor continua sentado num alto e sublime trono, e eu quero fazer parte daquilo que o Senhor vai fazer. Tempos de mudança nos colocam numa posição de sermos abençoadores. Tempos de mudança nos colocam nesse desconforto, de termos que clamar a Deus, e quando clamamos a Deus, enxergamos a Deus, e enxergando a Deus, enxergamos a nós mesmos, confessamos os nossos pecados, somos perdoados, somos transformados, e somos comissionados, não pelo nosso poder, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas pela bondade de Deus, que nos inclui no seu trabalho. Deus faz muitas coisas sem precisar de nós, mas vez ou outra Ele escolhe fazer as coisas nesse mundo através de nós. No texto em que Deus fala com Moisés, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo está lá, sendo escravizado, sendo tratado de maneira dolorosa, e eu ouvi, e eu vou fazer alguma coisa. Você vai, Moisés. Deus fala, Moisés, eu vou mudar as coisas, mas você vai. E muitas vezes é isso que Deus faz nesse mundo. Deus age, Deus transforma através do seu povo. Deus nos chama como instrumentos da sua atuação neste mundo. Há muitos que querem uma atuação em que nós somos seres puramente passivos. Senhor, eu quero que meu casamento seja transformado, mas eu não quero levantar um dedo. Senhor, eu quero que meu relacionamento com a minha esposa seja mudado, mas eu vou continuar sendo o mesmo cavalo que eu sou. Muda o coração dela, e não o meu. Senhor, que as coisas mudem lá no trabalho, mas eu não quero ser mais responsável, eu não quero ser mais amoroso, eu não quero ser mais paciente. Muda lá, faz lá. E há muitos que oram para que Deus haja na sua preguiça. Eu não quero fazer nada, o Senhor faz. Esse não é o jeito que Deus geralmente age. Geralmente Deus trabalha nesse mundo através do seu povo trabalhador. E Deus diz aos seres celestiais: quem vai ajudar a gente? Há algo a ser feito. Quem vai por nós? Isaías fala, eu estou aqui. Eu entendi. Eu não quero mais ser parte do problema. Eu quero ser parte da solução. E Deus usa, queridos. Deus usa. Deus usa. Comentava hoje pela manhã, uma vez uma pessoa me perguntou, por que você é pastor? Eu achei a pergunta estranha assim. O que você faz da vida? Sou pastor. Por quê? Nunca alguém tinha me perguntado por que eu sou pastor. E eu me lembrei que eu tinha ouvido uma pregação um tempo atrás, que o rapaz falava uma coisa assim, e eu copiei a resposta dele. Ele falou assim, olha, eu sou pastor, primeiro, porque Deus usa qualquer um. E segundo, porque quando Ele chamou, eu fui. E é isso. Não é sobre capacidades. Não é sobre eloquência, é sobre poder. É sobre disponibilidade. Deus nos chamou para sermos fiéis. E para dizer, eis-me aqui, Senhor. Paulo vai dizer, olha, não foram muitos nobres que foram chamados. Não foram os grandes que foram chamados. Ele diz ao contrário. Deus chamou as coisas loucas, fracas e desprezíveis, para mostrar que é o seu poder que atua. Aquele que bate no peito e diz, eu sou alguma coisa, não dá espaço para que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Mas aquele que diz, Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, eu não sei falar, eu não sei fazer, Senhor, eu não consigo. E Deus fala, parabéns, você tem todos os requisitos para ser usado. Então nessa noite, se você diz, eu queria muito fazer alguma coisa para o reino, mas eu não tenho capacidade, parabéns. Seu currículo vitae já foi aceito por Deus. Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, me envia. Isaías foi. O chamado de Isaías não foi fácil,
O serviço de Isaías não foi fácil. Mais à frente, depois se você quiser continuar lendo o capítulo 6, Deus fala, olha, é o seguinte, Isaías, você vai, mas ninguém vai te ouvir. Ninguém. Fala, e ninguém vai te ouvir. Ainda que continuarem escutando, não vão te ouvir. Aí Isaías faz a pergunta, Senhor, mas isso até quando? Até que não sobe nada. Até que se destrua todas as cidades. Ninguém vai te ouvir, Isaías. Isaías foi. Porque aqui tem mais uma lição para nós. Deus não está cobrando de nós desempenho, resultado. Deus nos chama para sermos fiéis. O resto é com Ele. Seja fiel. Ah, mas eu estou sendo fiel e não está acontecendo nada. Mas você não está sendo fiel para que aconteça alguma coisa. Está sendo fiel porque você é fiel ao Senhor. Coloque os resultados nas mãos do Senhor. E Isaías, embora não tenha visto muito do fruto do seu trabalho, foi aquele que mais profetizou sobre o Messias. Aquele que teve uma visão mais clara do Messias. E as profecias messiânicas, depois se você estiver lendo lá Mateus, e você vê lá Mateus falando, isso para que aconteceu, para que se cumprisse a profecia. Aí você vai lá ver, uma chave bíblica, alguma coisa, ele está citando Isaías. Isaías fala de Jesus. O Senhor nos chama a uma vida transformada e transformadora. E por vezes, Ele usa tempos de mudança para nos inquietar e para promover toda essa transformação interna. Mudanças acontecem por muitos motivos. Há mudanças que a gente planeja, há outras que acontecem, há outras que a gente sabe que um dia ou outro vai acontecer, mas a gente não quer nem falar nelas. Mas em todo tempo, esses desconfortos podem produzir uma visão correta de quem Deus é, uma visão correta de quem a gente é, e uma oportunidade de transformação e serviço. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor te abençoe a passar pelas mudanças que você pode estar passando aí, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Que o Senhor te dê sabedoria para usar isso para a glória do nome dEle e para crescimento espiritual. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.